No dia de ontem, o comentador Carlos Magno na CNN comparou a situação de Mariana Mortágua, em que ela basicamente é deportada de Israel, vem para Portugal, com a situação em que André Ventura é levado por uma ambulância quando efetivamente se sentia mal. Portanto, uma das comparações mais ridículas, por uma simples razão desde já, não precisam de ser do Chega nem de direita sequer. Compreendam que André Ventura, exatamente como outros cidadãos em Portugal, paga os seus impostos e por isso uma ambulância que chega a horas é o mínimo que se exige ao SNS. Portanto, não se está a pedir uma coisa de outro mundo, está-se apenas a pedir que as ambulâncias funcionem. E eu compreendo que com a falta de meios e falta de pessoal isso seja raro, mas ter funcionado não deveria ser um privilégio e só mostra, aliás, o fracasso que é o Serviço Nacional de Saúde. Mas enfim, vamos ouvir Carlos Magno e faremos uns comentários. Autárquicas, o tema de partida de Acasos Objetivos, o comentário de Carlos Magno Prime Time. Carlos Magno, boa noite. Olá, João, boa noite. Bem-vindo e começamos com um certo regresso no aeroporto de Lisboa. É verdade, eu diria que era a Rua Árabe no aeroporto de Lisboa, com tudo o que significa esta expressão, a Rua Árabe. Nós estamos habituados a ver imagens da Rua Árabe nas televisões há muitos anos, hoje de forma particularmente dramática. Tínhamos visto também isto na estação do Rossio, mas há um amigo meu, com alguma ironia, que me estava a chegar do estrangeiro e tinha visto o jogo do Porto Benfica, e quando viu aquelas cenas do aeroporto disse: "Ei, não me digas que a Mariana Mortágua ganhou o Prémio Nobel da Economia." E depois lembrou-se que ainda não tinham chegado os Prémios Nobel, que aliás o da Economia nem sequer é Prémio Nobel da Economia, mas é em homenagem ao Nobel. E houve ali, eram 6 televisões ao mesmo tempo a dar em direto, aquilo que para mim representa no fundo, e o João desculpe-me esta expressão, eu acho que o regresso ao aeroporto esteve para a Mariana como a ambulância esteve para o Ventura na última campanha. Quer dizer, este comentário é das coisas mais ridículas que eu já ouvi. Este senhor tem todo o direito à sua opinião, aliás, é pago para a dar, portanto, enfim, terá todo o direito de o dizer. Mas agora, André Ventura ter-se sentido mal, ter chegado uma ambulância a horas, é para ser visto como um privilégio, é que André Ventura paga impostos como todos nós. E, portanto, supostamente, o Serviço Nacional de Saúde, que é absolutamente miserável, neste momento olha-se para o Serviço Nacional de Saúde e acredita-se que uma ambulância que chega atempadamente é um privilégio. É um privilégio porque o Serviço Nacional de Saúde não funciona. E por isso é que se calhar Carlos Magno considera que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Mariana Mortágua foi deportada, tem que pagar os próprios custos, não só porque foi avisada, tanto pelo Estado português como por outros Estados, que ia dar confusão a esta flotilha, mas era exatamente isso que ela queria e por isso, obviamente, que não recuou. Agora, André Ventura sentiu-se mal durante um discurso que fez, houve provas médicas de que teve o problema, houve médicos a relatá-lo, obviamente que há pessoas que também vão dizer que os médicos agora são amigos do Ventura, ou é uma coisa do género. Sobre a comunidade cigana que estava lá à porta a fazer barulho e a tentar entrar, isso não se disse nada, mas o que se diz é que o médico ainda por cima, que é uma coisa curiosa, porque depois tiveram logo que dizer: mas o André Ventura foi tratado por um médico estrangeiro. Veja-se bem que o problema é o médico ser estrangeiro, estas pessoas acreditam que o problema era esse. Portanto, André Ventura foi tratado, recebeu serviços mínimos para os impostos absolutamente ridículos que paga, tanto ele como todos nós, e portanto não me parece que seja um privilégio uma ambulância que chega a horas. Parece-me ser um privilégio é ir numa flotilha, ser deportada quando sabia exatamente tudo o que ia acontecer, foi avisada pelo Estado, etc. E, efetivamente, transportes de Israel para Portugal não faz parte dos serviços públicos portugueses. E, portanto, mesmo a Mariana Mortágua pagando impostos, que não tem escolha, paga-os verdadeiramente, o que é facto é que deportações de Israel não estão incluídos nos serviços públicos que não funcionam em Portugal. E, portanto, se foi deportada de Israel, minha amiga, tem que pagar os impostos, porque eu, se quiser ir a Israel, também tenho que pagar o voo. E se quiser voltar, obviamente, também tenho que pagar o voo. E, portanto, se eu pago o voo, não vejo porque é que a Mariana Mortágua não há de pagar. Vamos ouvir a segunda parte. O jornalismo não é verbalismo e o jornalismo não pode ser espaço para este tipo de oportunidades, digamos assim,
em que alguém que tem a expressão que tem faz currículo digital e faz currículo fazendo estes números que vêm completamente a despropósito. Eu confesso-lhe que não gostei de ver toda esta algazarra, porque ninguém pensou, enquanto se estava a cantar aquelas coisas do aeroporto, no que de facto se estava a passar em Gaza. E de facto nós estamos em Portugal numa altura em que se apresenta o Orçamento de Estado, se fala outra vez da SPI não viva, e não estamos a falar das eleições para a Câmara de Gaza. Acho que isto se transformou num tema de campanha em que a agenda mediática foi tomada de assalto por alguém que decidiu editar. Passa a expressão. De resto, acho que tenho concordância com o comentador, basicamente tomar-se a agenda mediática de assalto, mas o que é facto é que os jornalistas também dão relevância àquilo que é visto e, portanto, ao mesmo tempo que culpam a Mariana Mortágua pelo assunto estar, enfim, no topo da importância mediática dos últimos tempos, o que é facto é que o jornalismo também tem um papel a desempenhar nisso, obviamente, e, portanto, eu bem sei que o jornalismo precisa de audiências para a sua subsistência e também precisa de dinheiros públicos, a maior parte deles, porque não vivem sem os nossos impostos, mas o que é facto é que é uma questão de escolhas e, portanto, escolheram dar relevância mediática a este acontecimento. Mariana Mortágua sabia perfeitamente que ser detida era a melhor coisa que lhe podia acontecer do ponto de vista mediático, conseguiu o seu objetivo e agora vai regressar à insignificância habitual, até porque uma das principais causas do Bloco é este conflito no Médio Oriente, que se por alguma razão ficar mesmo resolvido com este acordo de paz, que parece que é o que vai acontecer ao dia de hoje, estamos a 9 de outubro, à 1 da tarde, é quando eu estou a gravar este vídeo. Neste momento parece que é o que vai acontecer. O Hamas terá aceite esta questão da troca de reféns e o acordo de cessar-fogo. Vamos ver se mantém, Deus queira que sim, e portanto Mariana Mortágua vai perder a principal causa do Bloco de Esquerda, que é estrangeira, que é uma coisa que não deixa de ser curiosa. Mais uma vez digo, e já o disse dezenas de vezes, qualquer responsável político pode ter preocupações humanitárias e de outros pontos de vista além fronteiras, não tenho nada contra isso. Aliás, os partidos também se quer que tenham política externa, que tenham uma opinião sobre a União Europeia, que tenham uma opinião sobre os conflitos a nível internacional, ninguém diz que não. Mas se o principal foco de um partido português é o que se passa lá fora, meus amigos, não são um partido português, e era basicamente o que dizia Carlos Magno, fazendo aqui a piada da Câmara de Gaza, da Câmara Municipal da Faixa de Gaza. Essa Câmara não existe. Os portugueses querem saber, alguns, não todos, da minha parte eu não quero saber, honestamente, mas enfim, se fica ao critério de cada um, estamos em democracia. Os portugueses querem saber o que é que Mariana Mortágua, o Bloco de Esquerda e os respectivos candidatos têm a oferecer ao país. E neste momento o que tiveram a oferecer ao país foi um absoluto circo mediático sobre algo que se passa além fronteiras e borrifam-se completamente dos problemas nacionais. Não querem saber dos problemas nacionais, ignoraram a questão dos incêndios, o elevador em Lisboa, o acidente que houve, e continuam absolutamente despreocupados com tudo o que se passa em Portugal. E eu acho que isso vai ter um preço. Talvez não imediato, mais uma vez digo, eu já cheguei a dizer isto, houve pessoas que ficaram chocadas, não sei se o LIVRE vai perder votos com o Bloco por causa deste circo mediático no imediato, mas acho que no longo prazo o que vai acontecer é a extinção do Bloco, eventualmente absorvidos pelo LIVRE, e portanto não tenho grandes dúvidas que isso aconteça, estão a pagar o preço das suas escolhas. Era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje, fico-vos muito grato que estejam desse lado, peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal, tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.